Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, Criando Filhos Saudáveis. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: uma família normal; segundo, o modo de criação de Jesus; e terceiro, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Nosso texto áureo se encontra em Lucas capítulo 2, versículo de número 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nossa verdade prática diz que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Nossa palavra-chave é equilíbrio. A palavra equilíbrio, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios. Na verdade, colocamos esse desenho aqui, tá vendo? Um ponto de equilíbrio, nem um pende para lá e nem pende para cá, então eles ficam equilibrados, só para a gente entender o que é equilíbrio. Segundo de Pedro 3,18 vai dizer também sobre o equilíbrio espiritual. Olha só: antes crescei na graça e no conhecimento, graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. Então essa primeira parte do versículo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode crescer só na graça, mas também você não pode crescer só no conhecimento. Tem que haver um equilíbrio entre os dois. Isso se chama equilíbrio espiritual. Aí tem um outro aqui, ó. A mente e o coração, a razão e a emoção, elas também têm que estar equilibradas. Isso se chama saúde mental, ou seja, equilíbrio mental, ok? Então, só para ficar claro o que é equilíbrio. Aí o primeiro tópico vai falar sobre uma família normal. Então, nessa lição estaremos falando especificamente sobre a família de Jesus. Primeiro subtópico: dados gerais da família. Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Ou seja, ambos, tanto Maria como José, que foram os pais biológicos de Jesus, ambos eram descendentes de Davi. Versículo 5: a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Para nós, o censo, a gente fala de IBGE, o IBGE bate na nossa porta, quer fazer o censo, quer fazer a contagem, quer marcar a quantidade de pessoas. A gente nem acha tão importante assim, mas olha a importância que os judeus davam para isso daí, ou os israelitas davam para isso daí. Eles saíam de onde eles estavam, de outro país, de outra cidade, de outro estado, de qualquer outro lugar, para ir para sua terra natal, para poderem se alistar, para poder fazerem parte do censo. Olha só a diferença de cultura, a diferença de pensamento. Então, o casamento de ambos, o casamento de José e Maria, aconteceu depois que o anjo apareceu. Ele revelou a José que a noiva dele estava grávida e o filho dela fora gerado pelo Espírito Santo. Isso que eu estou falando para vocês está em Mateus capítulo 1, versículos do 18 até o de número 25, tá bom? Só fiz um resumão. Aí, ó, no Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25 diz assim: e José, despertando do sonho, ele estava sonhando que viu um anjo, né? Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O que está dizendo aqui? José, quando Maria recebeu a visita do anjo, o anjo disse que ela era agraciada, tal, que ela geraria o Salvador. Maravilha, amém, até aí tudo bem. Só que ela estava noiva, ela não tinha casado ainda. O que aconteceu? José, sendo um homem justo, é o que a Bíblia diz, sendo um homem justo, o que ele pensou? Ele tentou separar dela, mas de forma que ele levasse a culpa. Por quê? Porque se ela fosse culpada disso daqui, ela seria apedrejada. Então ele tentou separar dela secretamente. Aí ele teve um sonho, e no sonho o anjo falou para ele a mesma coisa que falou para Maria: ela vai gerar um filho, será do Espírito Santo de Deus. Assim ele acordou do sonho, e ele não teve relação com ela. O que está dizendo aqui, ó: despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu sua mulher, ele tomou ela em casamento, recebeu ela na sua casa e não a conheceu, ou seja, não teve relação com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Ou seja, até esse momento ele não teve relação com ela. Depois disso houve um relacionamento normal, porque Jesus também vai falar depois, posteriormente aqui vai falar sobre os irmãos de Jesus, irmãos e irmãs de Jesus. O segundo subtópico fala sobre os filhos de José e Maria depois de Jesus. Então Lucas 2,7:
e deu à luz a seu filho primogênito. Primogênito significa que é o primeiro dos demais, é o que veio primeiro. E envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então Jesus foi o primogênito de Maria, significando que houveram outros, ou seja, fica implícito no texto que houveram outros. Só que não somente implícito, como também vai ter textos falando sobre isso daí, como Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, ou seja, está falando de Jesus, já herdou a profissão do pai. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, Jesus teve irmãos e também teve irmãs. Pelo menos duas, porque está no plural aqui, não fala a quantidade, mas pelo menos duas ele teve. João 7, do versículo 3 ao 5 diz: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ou seja, já que eles cresceram juntos ali, o que acontecia? Nem os irmãos davam crédito para ele, nem os irmãos acreditavam que ele realmente era o Messias. Então, somente depois da ressurreição que os irmãos receberam, que os irmãos aceitaram ele como o Filho de Deus. Resumo desse tópico diz assim: Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Inclusive aprendeu até a profissão do pai. O segundo tópico fala sobre o modo de criação de Jesus. Primeiro subtópico: Jesus, o filho especial. Jesus era um filho especial com toda certeza, se era o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, dentro do ventre de um ser humano, dentro do ventre de Maria. Era sim, com toda certeza, um filho especial, mas não especial do modo que nós falamos assim, que a pessoa tem aquela característica, síndrome de Down. Não, não é nada disso. Especial no sentido de ser o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus gerado no ventre de Maria. Então José e Maria sabiam, eles tinham certeza, tinham convicção de que havia algo especial na vida do primogênito, na vida de Jesus. Por quê? Mesmo porque José não teve relacionamento com ela, mas teve o sonho, teve a visão do anjo, aí ele sabia. Então ambos sabiam, e isso lhe fora revelado quem ele seria, quem ele iria ser. Então Lucas 1,35 diz: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, a forma como ela ficou grávida, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, está até com letra maiúscula aqui, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aí então o casal ele soube administrar essa diferença sem diminuir os outros filhos, tratar bem um e diminuir, fazer escolher um dentre os demais, né? Eles não fizeram isso daí. Então eles souberam administrar sem diminuir os outros filhos, que na verdade são os irmãos de Jesus, irmãos entre aspas, né? Irmãos porque nasceram da mesma mãe. Segundo subtópico fala sobre a infância de Jesus. Lucas capítulo 2 versículos 4 e 7 diz: e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, até a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Então Jesus ele nasceu em Belém de Judá, ou Belém da Judéia, como preferir falar. O versículo 7 diz: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Então já havia uma profecia falando sobre isso aqui. José e Maria eram pobres, tanto que quando Jesus foi ser circuncidado, eles ofereceram a oferta, segundo que a lei pedia, a menor oferta possível. Por quê? Porque havia uma oferta, quem tinha mais dinheiro dava uma oferta maior, quem tinha menos dinheiro dava uma oferta menor, mas ninguém deixava de ofertar. Todo mundo tinha que ofertar, todo mundo tinha que pagar pelo primogênito, teria que oferecer esse sacrifício. Aí Miqueias 5,2 fala assim: e tu, a profecia, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, ia nascer ali, porém os dias dele, ele sempre existiu, ele não começou a existir a partir daquele momento, não, negativo, desde os dias da eternidade, ele sempre existiu, somente aqui na terra que ele nasceu nesse período. Então após ele nascer, ele foi colocado num coxo, a gente fala, é chamado de manjedoura, mas é um coxo de ração para animais, é um lugar que os animais comem, não é um bercinho bonitinho, uma manjedoura, não é um bercinho bonitinho, não, é um coxo, é um lugar, porque não tinha lugar para eles, já estava lotado, época de festividade, estava lotado, todos os lugares estavam lotados, então eles tiveram que ficar onde deu, não teve jeito. Aí Lucas 2,21 vai dizer assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino,
foi-lhe dado o nome de Jesus. Até então não tinha sido dado o nome, mas o anjo falou e aí eles cumpriram, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Por que Jesus? Porque significa salvação, porque ele ia salvar o seu povo dos seus pecados. Então nosso Senhor, ele teve uma infância como de qualquer outro menino da Judéia. Aí Mateus 2, 13 e 14 vai dizer assim: e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 14: e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Ou seja, eles eram obedientes, tementes a Deus. O que o anjo apareceu, falou para ele, eles cumpriram imediatamente. Tudo conforme o anjo aparecia para eles e dizia e orientava, eles obedeciam, eles cumpriam. Isso serve de exemplo para nós. Quando Deus fala conosco, principalmente através da sua palavra, usa a boca de um profeta, o que nós temos que fazer? Temos que obedecer, temos que colocar em prática de imediato. Aí mais tarde, depois que eles foram para o Egito, mais tarde eles voltaram para Israel. Toda a família voltou para Israel. Mateus capítulo 2, 20 e 21 diz: dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, conforme a orientação, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Então vê, versículo 20, o anjo orienta, aparece, orienta. Versículo 21, ele já se levanta e já cumpre, já obedece à ordem do anjo. Terceiro subtópico vai falar sobre a adolescência de Jesus. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, o nosso texto áureo, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. A única informação bíblica que temos a respeito da adolescência foi sua experiência aos 12 anos, e somente Lucas ele relata. Lucas 2,46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, ou seja, fazendo pergunta para eles, e todo mundo se admirava, os doutores estavam admirados das suas respostas e até mesmo das suas perguntas, da inteligência, da sabedoria, do conhecimento que o menino tinha. E nisso eles tinham subido para a festa, toda a família. Quando eles voltaram, olha só, depois de 2 dias sentiram falta do menino, porque assim, vinha no meio de família, no meio de parentes, vinha todo mundo junto, eles não sentiram, não notaram a falta. Quando sentiram a falta, retornaram 2 dias para Jerusalém. Olha só a dificuldade dos pais. 2 dias de viagem para poder retornar para Jerusalém. Aí chegaram lá e encontraram ele no templo. Esse versículo aqui, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Olha, ele já questionava, ele já argumentava com os doutores. Então, nessa idade, o menino judeu, essa idade aqui de 12 anos, ele é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. É uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Então, a ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância das obrigações da lei. Que lei é essa? Êxodo 23, 14 até o 17, nós não vamos ler, mas eu vou ler outro, que também tem a mesma informação. Êxodo 34, 23. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. Agora, uma informação mais completa aqui, Deuteronômio 16, o 16 e o 17. 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Então sempre tinha que trazer uma oferta. O 17. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme aquilo que você recebeu, conforme aquilo que você ganha, conforme as suas posses, conforme a bênção que o Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Então, conforme aquilo que você ganha, é aquilo que você traz. É o dízimo e também é a oferta. Por quê? Porque o dízimo, quando você recebe 1.000, você dá 100. Se você recebe 100, você dá 10. Então, é de acordo com a bênção que o Senhor colocou na tua mão. Então, toda celebração, isso aqui está falando das festas, falando toda vez que a pessoa ia aparecer diante de Deus, não era para aparecer com as mãos vazias. Então, toda celebração, ela dura 7 dias. Todas as festas deles duram 7 dias. E depois todos voltam para suas cidades de maneira normal. Então, os pais do nosso Senhor, eles não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Foram 7 dias de festa, quando estava indo embora, de repente, cadê o menino? Aí tiveram que voltar para poder procurar o menino. Não é desleixo não, irmão, é uma coisa natural. Eles vinham entre família, vinham pessoas, vinham brincando, as crianças vinham separadas. Você que tem filho deve entender que às vezes você está andando por um lugar, seus filhos correm na frente, às vezes ficam para trás, e assim vai. Não é nada de desleixo não, eles tinham cuidado com Jesus da mesma forma que tinham cuidado com os seus outros filhos. O subtópico 4 fala sobre a juventude de Jesus. Então
Então, após os 12 anos, Jesus só aparece novamente depois dos 30. Então, esse advento dos 12 anos dele que Lucas relata, aparece aí, e depois disso, somente perto dos 30 anos, Lucas 3:23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, tudo que nós sabemos é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai, o que era comum para um menino judeu, era normal. Então, o menino aprendia com o pai a sua profissão e a menina aprendia com a mãe a cuidar da casa, como lidar com os seus afazeres. Marcos capítulo 6, versículo 3, somente a parte A do versículo. Não é este o carpinteiro? Por que a parte A, Valdecir? Porque nós já lemos o versículo todo. Quer que eu leia inteiro? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão Tiago, José, Judas, Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, só para a gente confirmar, não é este o carpinteiro? Então, está falando de quem? Está falando de Jesus. Se ele era carpinteiro, o pai dele era carpinteiro, ele também era carpinteiro. O resumo desse tópico diz, só para ficar claro, o carpinteiro aqui não é o mesmo carpinteiro que nós conhecemos hoje, tá? O carpinteiro aqui era o construtor, é diferente, tá bom? Não é o mesmo. E outra, a gente vê também nos filmes aí Jesus fazendo cadeira. Não, isso aí é marceneiro, nem carpinteiro não é marceneiro. Então é diferente. Mexe com madeira também? Mexe com madeira também, mas é diferente, tá? São profissões diferentes. O resumo desse tópico diz que a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Ou seja, Jesus, desde o seu nascimento na terra até os seus 30 anos, ele foi uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa que aprendeu com seu pai, o normal de um menino judeu. Tranquilo, o filho de um judeu normal, tanto quanto da parte de seu pai como da parte de sua mãe, o tratamento dele foi o mesmo. Aí vem o terceiro tópico que fala sobre o tríplice desenvolvimento de Jesus. Então Jesus crescia em sabedoria, o nosso texto áureo vai estar em foco aqui, ó. Jesus crescia em sabedoria. Então Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu também uma profissão. Aí Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria. Aí depois vai vir o próximo tópico aqui, que é Jesus crescia em estatura. Mas antes disso, Marcos 6:2 diz assim: e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Isso aqui foi mais para frente, tá no capítulo 6. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria, não é sabedoria, Jesus não crescia em sabedoria? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então o povo estava admirado. Já que a Bíblia está dizendo que Jesus crescia em sabedoria, nós pegamos um versículo para mostrar que o povo está dizendo que ele que ele era um homem muito sábio. Que ele pergunta: de onde foi dado tanta sabedoria a essa pessoa? Aí vem o segundo subtópico: Jesus crescia em estatura. Então a palavra estatura se refere ao crescimento físico. Lucas 2:52, o mesmo versículo: Jesus crescia em sabedoria, agora em estatura. E lembrando que esse aqui é o nosso texto áureo, tá? O nosso texto de ouro. Também crescia em estatura. Ou seja, Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura. Aí vem agora o terceiro, não é? Um tríplice crescimento em três partes. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não é isso que está dizendo? Que ele crescia em graça? Então, cheio de graça e de verdade. Agora, isso aqui é graça para com Deus, não é? Agora, graça para com os homens tinha a ver com a forma de atrair as pessoas para ouvir a mensagem que ele pregava, também para ser curados e até mesmo para se alimentar, para poder comer. Que muita gente havia sempre uma multidão em volta de Jesus. Uns queriam ouvi-lo, outros queriam ser curados e outros queriam se alimentar, outros queriam comer. É lógico, e outros queriam também agir contra. Claro, no meio da multidão sempre tem todo tipo de pessoa. Mateus 19:2. São vários versículos que vai falar sobre isso daqui, porém eu coloquei só 2 aqui para não ficar muito extenso, tá? 19:2 de Mateus. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então sempre ao redor dele tinha uma grande multidão. E Mateus 20:29. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. Então ele sempre atraía para si uma grande multidão. Por quê? Por causa da graça na qual ele crescia para com os homens. Ele já tinha a graça para com Deus no versículo que nós lemos anteriormente. Agora está falando da graça para com os homens. Pessoas se aglomeravam para poder ouvi-lo, para poder estar diante da presença dele. E o subtópico 4 fala das lições importantes. Lucas 2:51 diz que e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas.
tudo quanto alguém falava a respeito do menino, ela guardava no seu coração. Ela não se exaltava, ela não ficava cheia de si, não, negativo. Ela guardava essas coisas no seu coração. Então, que lições que nós podemos tirar nesse simples versículo aqui, ou nessa simples passagem aqui? O filho é sujeito aos pais, tá vendo só? E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito. Jesus era sujeito aos seus pais. Jesus era sujeito a José e a Maria. Jesus, ele obedecia aos seus pais. Segundo, a sujeição ela vem por meio da educação recebida no lar, não é na escola, não é na igreja, não. A sujeição do filho para com os pais, ela é recebida em casa. Nós temos que educar nossos filhos em casa, não deixar, não é para terceirizar para a escola, não é para terceirizar para a igreja, não. É em casa que vem isso daí. Então o filho é sujeito porque recebeu educação em casa. O que mais? Maria, ela tinha uma personalidade discreta e equilibrada. Ou seja, ela guardava no coração. Ela era equilibrada. Se ela fosse desequilibrada, ela ia sair falando para todo mundo. Ela ia falar da visita do anjo. Não, ela não fez isso. Ela só fez isso para Isabel, para sua prima, que foi a mãe de João o Batista. Ok? Fora isso, ela não falou para mais ninguém. Ela nem falou para o seu marido. Seu marido teve que receber uma revelação para poder recebê-la. Nem para ele ela falou. Então o equilíbrio e o bom senso, ele não pode faltar na educação dos nossos filhos. Aí vem um resumo desse tópico que diz assim: o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. É o resuminho que a gente colocou aqui, tá? Então Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça para com Deus e para com os homens. Tem gente que gosta de crescer para com Deus, que é natural, nós queremos crescer para com Deus, isso é muito bom, só que nós temos que crescer na vertical, mas temos que crescer também na horizontal. Então temos que crescer na graça com Deus e também com os homens. Temos que ter comunhão com Deus e temos que ter comunhão com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, até com aqueles que não são nossos irmãos, porque nós queremos ser irmão de todo mundo, mas tem gente que não quer ser nosso irmão. Então o que depender de vós, tem de paz com todos, é o que o apóstolo Paulo diz. E para a gente concluir, a família de Jesus ela é um exemplo de boa formação familiar. Então, a respeito dos pais, nós aprendemos a ser equilibrados, ponderados, não manifestar predileções pelos filhos. Quando tem um filho predileto, vai ter problema com os demais, vai gerar ciúme, vai gerar problema. Então não podemos ter ou manifestar predileções. E a respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas, todas as passagens que passam, que relatam a Bíblia, Jesus sempre foi atencioso para com os seus pais. Até mesmo nas passagens que tenho eu contigo, mulher, é uma expressão idiomática. Ele não foi sem educação com sua mãe, é uma expressão idiomática. Então para eles é alguma coisa natural. Não faltou com respeito para com sua mãe. E que a nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos e também também de nós. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.